Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos no nosso devocional diário, esse alimento maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse devocional para nos alimentarmos um pouco mais com a Tua Palavra. Abençoe a vida de cada um que está comigo agora nesse devocional, dando paz, dando bênção, dando saúde, dando respostas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este privilégio. Vamos então, pegou a sua Bíblia? Se não, você escuta. Se você também quiser mandar um comentário, um pedido de oração, nós vamos estar orando ao meio-dia e eu espero você lá. Certo? Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro aos Efésios, capítulo de número 6, é um capítulo muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Capítulo 6 de Efésios, vamos ler a Bíblia? Vamos, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá? Então vamos bem. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós lemos até o versículo de número 18. E é uma leitura que nós conhecemos como falando da armadura de Deus. E essa palavra veio ao meu coração para compartilhar com você. Nesse devocional, o que é que nós encontramos aqui? O apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta aos Efésios, certo? É um tema da carta aos Efésios de Cristo e sua igreja. Foi escrita cerca de 62, no ano de 62 depois de Cristo. E nós encontramos aqui essa preciosidade. Olha só, fala armadura de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre esse texto, armadura de Deus. Aí diz aqui, a partir do versículo de 10, que nós lemos, a partir do versículo de número 10, nós temos aqui alguma coisa preciosa para nos alimentar. Que maravilha! O que é que a gente encontra aqui? A partir do versículo 10, vem falando da armadura que nós precisamos ter conosco, fazendo uso dessa armadura de Deus.
Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades. E nós vivemos num mundo onde nós somos atacados a cada instante. O mundo espiritual existe e ele está aí justamente para atacar a mim e a você que servimos a Deus Todo-Poderoso. Por isso a palavra de Deus hoje nos chama a atenção para estarmos vigilantes, estarmos firmes, estarmos constantes diante de Deus. E aí diz o que aqui? Fala da armadura de Deus. Nós lemos assim: no demais, irmãos meus. Paulo está dizendo assim, já tinha dito muita coisa, agora ele diz assim, agora vamos cá. Fortalecei-vos no Senhor. Primeira coisa que ele fala. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não é para se fortalecer no seu braço, na academia, no seu conhecimento, nada disso. É fortalecei-vos no Senhor. E mais, e na força do quê? Do poder do Senhor. E aí diz aqui, aí ele vai, revestir-vos. Quando a gente fala em revestir, a pessoa já está vestido. Se eu pegar uma outra roupa aqui, uma capa, e eu jogar por cima, eu estou me revestindo. E o conselho é esse: revesti-vos de toda a armadura de quem? Do quartel? Não, de toda a armadura de Deus. Deus é o nosso general. Olha só. Mas tem um propósito. Para quê? Para que possais, para que você possa estar firmes contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra o espírito, e para isso nós precisamos estar revestido com as armaduras de Deus. E aí, a partir do versículo de número 14, a gente vai vendo aqui, olha o que a gente vai encontrar aqui. Do versículo 10 ao 17, nós vamos encontrar falando sobre isso, da armadura de Deus. Aí vamos lá. Nós vamos encontrar o cinto da verdade. Versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. Que coisa maravilhosa! Cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Vestido com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então presta atenção. O bom soldado de Cristo precisa estar revestido com a couraça da justiça. Olha só. Cingido os vossos lombos com a verdade, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado os pés, tem um calçado para colocar nos pés, da preparação do evangelho da paz. Como é que eu posso, como soldado de Cristo, estar firme e constante, preparados e vestido com essa couraça? Permanecendo falando a verdade, porque eu estou com o cinto da verdade. Eu cingi os meus lombos com o cinto da verdade. Vestido a couraça da justiça, para que nada me atinja. E com os pés calçados na preparação do evangelho. Por isso que nós estamos aqui toda manhã no devocional, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus e nos alimentando com esse alimento que nos fortalece. Aí diz o versículo 16, tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo é que vai proteger de quando vier as lanças, proteger aqui, vai bater no escudo e vai cair. E não vai atingir o soldado. Olha só, com o qual podereis apagar com essa couraça, com esse escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí vai falando exatamente sobre isso.
A gente já passou pelo cinto da verdade, que significa que a verdade em tudo é uma proteção importante. Mentira, ela quebra a proteção. A mentira afasta o soldado. E nós precisamos estar revestidos com a couraça da justiça, o cinto da verdade, e ela é importante na nossa vida espiritual, certo? Conhecereis a verdade e a verdade vai fazer o quê? Vai nos libertar, porque a mentira nos aprisiona. A couraça da justiça, o crente que não anda com justiça, ele é facilmente derrotado pelo inimigo. Por quê? Porque ele não é verdadeiro, ele não é justo. Ele não está seguindo ao próprio Deus, o seu comandante. O calçado do evangelho da paz, por onde o crente anda, deve deixar um rastro do evangelho e sinais que ele pertence a gente de paz. Isso significa que nós, por onde passarmos, devemos deixar um rastro de coisas boas, de bom testemunho, para saber que ali passou um soldado de Cristo. O cristão contencioso é uma contradição com tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E aí a gente chega no escudo da fé, aquele que protege de sermos atingidos pelas flechas inflamadas do diabo. Olha só, veja que o artigo definido significa que a palavra de Deus, o escudo da fé, ou escudo da fé, para a nossa defesa. E sabe quem foi nosso escudo? Cristo. Ele foi o nosso escudo para que nós não fôssemos atingidos. Ele nos protege com o poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário pela nossa vida. Olha só, o próprio Jesus, ele usou esse escudo, sabia? Ele foi tentado pelo diabo e hora nenhuma ele fraquejou. Hora nenhuma, porque ele estava revestido, e ele resistiu ao diabo com a própria palavra de Deus. E aí vem o capacete da salvação. Olha que já tem o escudo nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, e agora vem o capacete. Aonde se coloca o capacete? Na cabeça. Por quê? Porque o inimigo tenta colocar coisa na nossa mente para nos afastar do Senhor e nos enfraquecer. Mas hoje é o dia que você vai estar se fortalecendo no Senhor através desse devocional. Creia nisso. Leia outra vez esse texto. A nossa leitura está sendo a nossa meditação em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, falando da armadura de Deus. E aí vem o capacete da salvação. E a gente encontra Isaías 59, 17, diz assim: pois o elmo de salvação sobre sua cabeça. A ideia parece ser de certeza da salvação de Deus, a esperança segura e certa que guarda a mente das incertezas e dúvidas. Nós já estamos com o escudo, com a couraça, com o cinto, com os calçados nos pés, não é? Com o escudo. Agora vem o capacete, nós precisamos estar guardados a cada instante, a cada momento. E aí vem uma coisa, vem um instrumento de defesa mais, de combate, vamos dizer assim. A espada do Espírito. Não é uma espada qualquer, não é uma espada humana, não é uma espada que se compra numa loja, não, senhor. É a espada do Espírito, que quer dizer a palavra de Deus empregada pelo Espírito para convencer e assegurar. O Espírito Santo de Deus é a nossa espada para combater, porque é o Espírito Santo que vai convencer todas as coisas. Olha só, e aí, quando a gente chega no versículo 12 desse capítulo 6, a gente encontra assim, ó. 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí diz assim, toda oração, alguns poderes, no versículo 12, somente podem ser vencidos pela oração. O próprio Jesus diz, essa casta não se expulsa a não ser com jejum e oração. A oração é por todos os santos. Interessante que quando chega aqui no versículo de número 18, diz assim, o versículo 17 antes diz assim, tomai também o capacete da salvação, não é? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos a espada do Espírito na nossa mão, que é a palavra de Deus. Não é pela nossa força, não é com o nosso conhecimento. É com a palavra de Deus que nós estamos nos alimentando e aprendendo nesse devocional com o Senhor Jesus. Olha só, e aí diz o 18, orando em todo tempo. Por isso que nós nos encontramos ao meio-dia para orar. Porque em todo tempo, madrugada, de manhã, no meio da madrugada, no meio do dia, meio-dia, 6 horas da tarde, toda hora, nós precisamos estar em constante oração. Orai sem cessar. Olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, suplicando a quem pode nos responder e nos atender. No Espírito, muitas vezes, nós não podemos nem abrir a nossa boca, mas aqui, ó, no pensamento, ligação direta com o Espírito de Deus, com o céu, Ele vai nos responder. E vigiando, isso é importante, vigiando. Nisso no que? Em estar com a nossa couraça, o nosso revestimento com a armadura de Deus. Vigiando para que tudo esteja no lugar, tudo esteja perfeito, não tenha couraça com falha, com rasgo, não tenha escudo rachado, não tenha espada sem estar com corte bom, tem que estar tudo direitinho, vigiando, orando e vigiando nisso com toda perseverança, todo dia, todo momento estando em oração. E súplica por quem? Por todos os santos. Então nós vamos continuar nos alimentando com a palavra de Deus, essa palavra que é maravilhosa, que nos traz conforto, que nos traz amor, que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos alimenta no dia de hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Nós nos encontraremos amanhã em mais uma porção da palavra de Deus nesse devocional. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. A tia Iva tem vídeo infantil essa semana, estamos na Semana da Criança. E é muito maravilhoso orarmos pelas nossas crianças, em especial. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.